Não é novidade que tivemos semana passada o lançamento de Homem-Aranha 3, né, Sem Volta para Casa. Aí, no caso, em boa parte do mundo, o filme estreou massivamente. E como de praxe, na segunda-feira seguinte ao primeiro final de semana, já saem os dados contabilizados de bilheteria da estreia do filme nos Estados Unidos. Aqui no Brasil já saem alguns dados, mas costuma chegar tudo condensado apenas na terça-feira, né? Mas enfim, o terceiro filme solo do Homem-Aranha, na parceria Marvel e Sony, arrecadou 253 milhões de dólares em casa, o que representa a terceira maior bilheteria da história, ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. Aqui no Brasil não vai ser diferente e eu trago uma grande reflexão, uma grande e complexa reflexão sobre isso. Eu tô gravando esse vídeo antes da terça-feira que saem os dados consolidados aqui no Brasil, mas já estima-se cerca de 17 milhões de dólares aqui na bilheteria local, que seria quase o dobro da maior bilheteria do ano até agora, no caso 10 milhões por Invocação do Mal 3. Desse jeito fica fácil cravar, será a maior bilheteria do ano aqui no Brasil e também uma das maiores de todos os tempos. O cálculo fica mais óbvio ainda e nem precisa estar numa fila de padaria para fazer lá contento, quando nota-se que quase 80% das salas de cinema do Brasil tem pelo menos uma sessão de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. A conta é a seguinte: o filme estava programado para estrear em 2.800 salas, segundo o site Filme B, e de acordo com os dados de 2019 levantados pelo Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, o Brasil tinha até então 3.507 salas de cinema, número que deve ter caído durante a pandemia. Eu só posso me apegar a eles, pois é o que temos de oficial, ou seja, 79,84% das salas são da Marvel. Sendo assim, se só existe Homem-Aranha no cinema, como colocar outros filmes aí nessa disputa? Homem-Aranha 3 é um filmaço. É um grande marco nessa história que a Marvel vem escrevendo aí nos cinemas. Daí ao filme, né, apesar de ser muito legal e tudo mais, mas daí a dominar 80% de um mercado é no mínimo estranho. Eu não vou discutir o filme aqui, tem crítica minha aqui no canal, e eu convido, se você estiver buscando uma análise do filme em si, que dê uma olhada lá. Eu vou discutir essa estratégia predatória que leva não só o cinema nacional ao esconderijo, mas também até mesmo o cinema norte-americano que chega por aqui e que não é aí das grandes empresas, ou até é, mas convenhamos, não é oriundo dos quadrinhos, que é o grande público hoje do cinema. Eu também não compro esse discurso de que somos colonizados, neocolonizados, essas coisas eu acho que parece um papo muito corredor de faculdade, sabe? Temos sim a nossa cultura e ela passou por transformações, assim como o mundo inteiro também passou por transformações. E eu acredito que não entender isso é propor-se fechar relacionamentos globais e querer um país só para si, tipo um curral. Porém, é importante aqui analisar as escolhas que os cinemas brasileiros, que as empresas de cinema brasileiro, melhor dizendo, fazem, né? Tanto para si quanto para o público. Mas antes, faça uma coisa para mim, se inscreva nesse canal e deixe seu like, tá? É mais barato que o ingresso do filme do Homem-Aranha, confia, vai. Se você quisesse assistir Amor Sublime Amor nesse final de semana, seria quase impossível. Os teóricos 20% de salas restantes estavam totalmente divididos entre pelo menos 5 outros filmes. Quando Matrix chegar aqui, nesse final de semana, vai ser aí sim impossível ver não só ele, mas também filmes como Casa Gucci, Encanto, o do Cachorro Vermelho lá, ou seja o que for. As sessões foram imprensadas por Homem-Aranha ou então colocadas em horários que realmente não trazem tanto apelo para o público geral. Além disso, filmes brasileiros como Turma da Mônica 2 ou Lições, eles tiveram que ser empurrados para o terrível dia 30 de dezembro, um dia antes do último dia do ano. Ou seja, além de disputar com Matrix e Homem-Aranha, vai disputar com os fogos de artifício e as comemorações de final de ano. Eduardo e Mônica, filme que vem sendo adiado desde 2019 mais ou menos, e um belíssimo filme que daqui a pouco terá crítica aqui no canal, tá? Ele também sofreu com isso e foi pro dia 6 de janeiro a fim de fugir da amarga concorrência. A primeira frase que dizem é: ah, mas o brasileiro é osso, né? O brasileiro não tem cultura, também não busca essas coisas. Eu também não acho que é bem por aí, tá? É isso, mas não é só isso e também não começa por aí. As salas de cinema servem a um ideal: lucro. São empresas, praticam o batido conceito de mais-valia, como toda empresa no caso, e precisam ao final do ano enriquecer alguém. Esse dinheiro vai para uma pessoa. O grande problema aí é que os cinemas têm um limite, ou seja, as salas de exibição, o espaço que ocupam e a logística delimitam bastante o acesso aos filmes serem assistidos
e também aos filmes serem colocados em cartaz. Se o brasileiro da noite pro dia demonstrar mais interesse em assistir filmes nacionais, ou esses filmes menos blockbusters, digamos assim, ainda assim as salas de cinema não vão disponibilizá-los a contento de um jeito que Homens-Aranha ainda não seja um carro-chefe. Culpar apenas o público, culpar a crítica de cinema que fala ou deixa de falar, a mídia no geral, é falta de pensar o mercado como um todo e como se dá a produção, distribuição e o marketing. Se fosse diferente, por exemplo, Bacurau não teria sido um grande sucesso como foi, né? E ele foi realmente muito assistido também no cinema. Sendo assim, eu vejo dois caminhos para esse cenário começar a mudar. Um caminho está acontecendo e o outro precisa começar a acontecer urgentemente. Sobre o que precisa acontecer, a gente precisa de uma cota de filmes nacionais em relação à ocupação de sala. E eu digo isso semanalmente, jamais anual, porque aí eles dão um jeito de driblar, de burlar essa parada. Fãs do Homem-Aranha, relaxem, não vai mudar muito não. 15% ou 20% vai atrasar ali algumas horas para você assistir o seu filme do ano. Isso é muito pouco para o grande filme do ano, né? Assim como tivemos com a TV a cabo e também com a TV aberta, e isso gerou canais excelentes, eu acho que precisamos separar uma porcentagem para criar o nosso Parasita no Oscar. Eu cito esse exemplo, pois Parasita é o primeiro caso de um filme que conseguiu chegar forte no Oscar depois de ter tido, melhor dizendo, um envolvimento estatal muito grande lá na Coreia do Sul. Na tentativa de diminuir o aperto do cinema do exterior, o aperto do cinema que vinha de fora da Coreia do Sul, o governo apostou em Parasita e em alguns outros títulos também para entregar o excelente cinema deles para eles, mas sem perder a variedade e diversidade do que vinha de fora, mantendo ainda meio que um mercado plural, apesar de que, sim, com uma reserva de mercado. Precisamos fazer o mesmo, mesma coisa. O como, aí, cara, eu acho que é preciso juntar diversas cabeças de diferentes áreas, porque existem muitos interesses. Fazer um grupo de estudo, fazer um estudo em si, buscar uma tese, fazer um estudo em si, testar isso e aí emitir um relatório para que o governo venha a aderir. O problema é que o nosso governo, em vez de guardar, tá queimando os filmes. Então, tem um vídeo meu sobre isso também. É só dar uma olhada no canal. Existem muitos caminhos nessa proposta e muitas formas de fazê-la sem que desagrade os tais empresários, o público e também o setor da produção audiovisual daqui do Brasil. Eu vou além, pois eu acho que essa cota deveria ter até curtas-metragens sendo exibidos nas salas de cinema a fim de formar cineastas e que essas ideias cheguem ao público em geral, essas novas ideias, digamos assim, cheguem ao público geral, não apenas aqueles que vão para os festivais. Outra coisa, né? O que já está acontecendo, que é o que eu ia comentar. Isso daí eu já venho batendo, já tem um tempão, desde o começo da pandemia eu venho falando sobre esse movimento. E esse talvez seja aí o 5º vídeo sobre isso. Então você já sabe de cor e salteado. Mas é sobre como o cinema precisa ser repensado face ao streaming. Eu realmente pensava que com a pandemia e como o streaming foi encarado, essa relação ia mudar. Me enganei. A volta com tudo do cinema nesse final de ano mostra como essa indústria é muito mais forte do que a gente pensava. Porém, mesmo assim, o streaming se mostrou muito forte e vem se mostrando cada vez mais. Vide aí os números crescentes de Disney Plus e HBO Max no Brasil e os números já enormes de Prime Video e também Netflix, também aqui no Brasil. Streaming não tem limitação de sala, de hora, de local, de espaço. É no streaming onde os filmes ditos pequenos podem prosperar. Vide aí Na Vastidão na Noite, de 2020, e Os Sete Prisioneiros, esse ano aqui do Brasil, que inclusive é um filme muito interessante, mas que se fosse pro cinema seria amassado. Tem crítica aqui no canal sobre ele também. E eu falo isso do streaming mesmo sabendo que a internet ainda não é para todos. Ainda não é para todos, mas eu acho a internet ser para todos mais fácil do que as salas de cinema serem para todos, porque é muita cidade para pouco cinema. E não vão construir uma sala de cinema para cada cidade. Isso não vai acontecer. E essa distribuição também não vai acontecer desse jeito. Não vai. A internet chega com um pouco mais de facilidade, sendo assim, e obviamente por isso, o streaming também. Por mais que as empresas de streaming ainda caiam no mesmo problema do lucro, eu acho que os custos de operação diluídos pela tal estreia virtual, digamos assim, é muito mais baixo e a concorrência é mais direta. É muito mais fácil para essas empresas colocarem 1000 filmes nacionais no seu catálogo ou filmes que não são tão blockbusters assim, do que tudo isso ir para o cinema em um ano. Tá aí o exemplo do MUBI, que tem um excelente e raríssimo catálogo, tá?
Todo dia, por exemplo, eu fico tentado a ver o filme que o MUBI indica ali para ser assistido naquele dia. E é uma maravilha, porque ou eu assisto naquele dia, ou então eu assisto no dia seguinte, e na minha semana eu fico com vários filmes novos que não estariam no meu radar. Se a cultura do streaming continuar forte, é de lá que o público pode tirar os seus aprendizados e as suas reflexões a partir de novas origens de se produzir audiovisual, de se contar histórias, seja aqui do Brasil, seja da Coreia do Sul, como Round 6, Alemanha com Dark, Holanda com A Batalha Esquecida, que é um dos grandes filmes de 2021 e por aí vai. Filmes como Cabeça de Negro ou Marighella já estão no Globoplay e podem ser vistos sem limitação de sala, sem disputar com Homem-Aranha, Superman, seja o que for. Basta o público querer e as empresas colocaram uma pitadinha de marketing em cima disso. Com o tempo, o público vai sendo mentalmente formado e vai também procurar essas estreias no cinema, e aí a demanda pode mudar aos poucos. Sinceramente, de coração, se não houver reserva de mercado, a batalha com as salas de cinema já está perdida, e até lá é focar no streaming. Tanta coisa conseguiu sair das sombras por conta do digital, então é hora de encarar isso também como o novo cinema, pois há quem diga que streaming não é cinema. Inclusive, mestres do audiovisual dizem isso, né? Ah, PH, mas nada como uma boa sala de cinema. Ok. Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, que isso não me importa tanto. Já tenho um corte no Flow falando sobre isso também. Não vou entrar nesse papo, mas o meu argumento é sempre o mesmo. Um filme não é menos filme quando visto em outros tipos de tela. Os melhores filmes da minha vida eu vi numa TV 14 polegadas, com um videocassete autolimpante, cortando o tempo inteiro, e eles são os melhores filmes da minha vida ainda assim. As reflexões sobre aquela obra vão poder ser feitas do mesmo jeito. O ideal é que seja no cinema? Ok, que seja. Mas sem o ideal, é melhor ter ou melhor não ter? Aí vocês respondem. O foco dessa discussão, da dominação de filmes da Marvel e da Warner, ou de tantas outras empresas, eu acho que não é bem de quem consome ou de quem cobre. A meu ver, isso é consequência. A luta deveria pertencer a uma outra esfera. Uma esfera um pouquinho mais acima, tá? Lá nas cabeças. Tem que pensar o audiovisual como um todo. E aí, entender que muitas coisas que são reclamadas são consequências e não os motivos, né? Mas enfim, é como eu disse, tem que pensar o todo.